Não deixe passar. Deus está abrindo portas que você nem imagina. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando que nada está acontecendo, que o céu está em silêncio e que as oportunidades desapareceram. Mas a realidade é outra. Enquanto você acredita que tudo está parado, Deus está movendo peças que você não vê, alinhando situações, preparando encontros e abrindo portas que você jamais imaginaria. E essas portas não são comuns, são portais divinos que levam a recomeços, a libertações, a curas, a missões maiores do que seus próprios sonhos. O problema é que muitos não percebem quando essas portas se abrem, deixam o momento passar e, por distração ou incredulidade, perdem o que Deus estava entregando. Há um tempo espiritual que não segue o relógio humano. Enquanto você mede horas e dias, Deus trabalha em estações. Existem estações em que Ele fecha portas para proteger, mas há também momentos em que Ele decide abrir caminhos que mudam completamente a história de uma vida. E quando esse momento chega, a palavra é clara: não deixe passar. Porque a oportunidade de Deus não é como uma oferta humana que você pode adiar indefinidamente. Quando Ele abre, é para atravessar com fé, é para agir, é para confiar. Muitos estão acostumados a esperar sinais espetaculares, como se o agir de Deus viesse sempre em forma de milagres estrondosos. Mas as portas que Ele abre, na maioria das vezes, aparecem de forma simples, quase imperceptível. Uma conversa inesperada, uma chance de recomeçar em uma área esquecida, um convite que parece pequeno, mas que é carregado de propósito. Quem não está atento perde, porque olha para o exterior e não reconhece o que está sendo feito no interior. É por isso que você precisa despertar seus olhos espirituais agora, porque Deus já está abrindo algo para você, e não perceber pode custar caro. Este vídeo é um alerta, mas também uma promessa. Alerta porque muitos deixam escapar a chance que o céu já preparou. Promessa porque, se você estiver atento, vai descobrir que há portas se abrindo diante de você hoje, e que ao atravessá-las, não apenas sua vida será transformada, mas também a de todos ao seu redor. Deus nunca abre uma porta apenas para benefício individual. Ele sempre pensa em gerações, em impacto, em propósito. O que Ele está preparando para você é maior do que seus medos, maior do que suas dúvidas, maior do que qualquer resistência. O chamado é simples e direto: não deixe passar. Essa é a estação em que o invisível está se tornando visível, em que o silêncio se transforma em resposta, em que aquilo que parecia perdido se converte em oportunidade. Você está prestes a ver portas se abrirem em áreas da sua vida que já considerava fechadas para sempre. Por isso, permaneça comigo até o fim desta mensagem, porque cada palavra que você vai ouvir aqui é uma chave para reconhecer, atravessar e viver a plenitude das portas que Deus já começou a abrir diante de você. O invisível que move o visível. Grande parte do agir de Deus acontece em dimensões que os olhos humanos não conseguem captar. O coração inquieto, acostumado a medir tudo pelo que pode tocar e ver, esquece que o mundo espiritual é mais real do que a matéria, e é justamente nesse lugar invisível que os maiores movimentos acontecem. Enquanto você pensa que nada está mudando, o céu inteiro está em atividade. Deus está abrindo caminhos, organizando detalhes, removendo obstáculos e preparando cenários que só se revelarão quando chegar a hora certa. Essa realidade invisível é como as raízes de uma árvore. Elas não aparecem na superfície, mas sustentam toda a vida que floresce no alto. O milagre que todos verão começa sempre no subterrâneo da fé, no invisível da providência divina. Você pode não enxergar, mas o processo já começou. Pessoas estão sendo movidas, oportunidades estão sendo alinhadas, portas estão sendo posicionadas. O invisível é a engrenagem secreta que sustenta o visível, e quem vive pela fé aprende a confiar nesse movimento oculto. A ansiedade tenta convencer de que, se você não vê nada, nada está acontecendo. Mas a fé responde que a ausência de sinais não é ausência de ação. Deus trabalha em silêncio, porque não precisa provar nada a ninguém.
O que ele faz no secreto se manifestará de forma tão clara que não haverá dúvidas de que foi o próprio Senhor quem abriu a porta. É por isso que você não pode se prender apenas ao que é visível. A realidade espiritual é mais ampla, mais profunda e mais poderosa. Quando você entende isso, aprende a esperar com confiança. Em vez de reclamar pelo que não vê, começa a agradecer pelo que já está sendo construído fora do alcance dos seus olhos. O invisível se torna espaço de confiança, e cada dia de silêncio passa a ser prova de que algo grandioso está em andamento. Deus é o Senhor do invisível, e tudo o que Ele prepara em segredo se manifestará no visível com força irresistível. A porta que ninguém pode fechar. Quando Deus decide abrir uma porta, não há força na terra ou no céu capaz de fechá-la. Nenhum inimigo, nenhuma injustiça, nenhum obstáculo humano ou espiritual pode anular aquilo que o Criador já decretou. A porta aberta pelo Senhor não depende da aprovação de pessoas, não se limita às circunstâncias e não se fecha diante da oposição. Quando Ele abre, é definitivo, porque sua autoridade é absoluta e não pode ser contestada. Essa verdade é confirmada em toda a Escritura. Em Apocalipse, Jesus declara que é aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Isso significa que quando Deus cria uma oportunidade, ela se torna incontestável, mesmo que pareça improvável aos olhos humanos. José foi vendido como escravo, preso injustamente, esquecido pelos homens. Mas a porta que Deus abriu o levou de prisioneiro a governador do Egito. Nem traições, nem prisões, nem esquecimentos puderam impedir o cumprimento do plano. Na vida prática, também é assim. Quantas vezes você já viu situações que pareciam seladas por fracasso, mas, de repente, uma possibilidade inesperada se abriu? Essa é a marca da porta divina. Não é apenas uma oportunidade, é um caminho criado pelo próprio Deus e por isso não pode ser fechado. A diferença está em que, enquanto portas humanas podem ser bloqueadas, as portas de Deus são sustentadas pelo poder eterno, e ninguém pode interferir. É fundamental compreender essa realidade para não viver preso ao medo. Muitas vezes você hesita diante de uma oportunidade por acreditar que alguém pode roubar, impedir ou bloquear seu caminho. Mas a verdade é que o que é seu em Deus, ninguém pode tomar. Quando Ele decide abrir, nem as forças contrárias conseguem resistir. Esse entendimento traz descanso, porque você passa a confiar que não depende da boa vontade de pessoas, mas da soberania do Senhor. A porta que ninguém pode fechar é símbolo da fidelidade divina. Ela prova que as promessas de Deus não são frágeis, mas firmes como rocha. E quando você atravessa essa porta, percebe que todo medo era ilusão, porque a vitória já estava garantida antes mesmo de você dar o primeiro passo. O segredo é reconhecer quando essa porta se abre e ter coragem de atravessá-la com fé, porque ninguém poderá fechá-la diante de você. Como reconhecer uma porta de Deus? Nem toda oportunidade que aparece diante de você é uma porta aberta por Deus. Algumas são atalhos perigosos, outras são distrações que parecem boas, mas levam ao esgotamento e à perda de propósito. Por isso, é essencial aprender a discernir o que realmente vem do Senhor. Reconhecer uma porta divina exige sensibilidade espiritual, porque ela nem sempre será a mais atraente aos olhos humanos, mas sempre estará alinhada com o plano maior que Deus tem para a sua vida. Uma porta de Deus se distingue pela paz que traz ao coração, mesmo em meio ao desconhecido. Não se trata de ausência de desafios, mas da certeza interior de que aquele é o caminho certo. A ansiedade pode tentar confundir, mas a verdadeira porta de Deus carrega consigo uma convicção que ultrapassa a lógica. É como se o Espírito Santo confirmasse, no íntimo, que o próximo passo pode ser dado com confiança, porque ele já foi adiante. Outro sinal é a coerência com a palavra. Deus nunca abrirá uma porta que contrarie seus princípios eternos. Se a oportunidade exige mentiras, injustiças ou compromissos que ferem a fé, não é uma porta divina, é uma armadilha. A porta de Deus sempre estará de acordo com os valores do céu, porque Ele não age de maneira contraditória.
Essa é a bússola que protege você de cair em enganos disfarçados de oportunidades. Também é importante observar o fruto que essa porta gera. O Senhor nunca abre caminhos apenas para benefício individual, mas para cumprir um propósito que alcança além de sua própria vida. Se a porta leva a crescimento, edificação e testemunho, provavelmente é obra dele. Reconhecer uma porta de Deus também envolve oração constante. Quanto mais você busca direção no secreto, mais sensível se torna aos sinais. O Senhor pode confirmar de várias formas, por meio de pessoas, da palavra, de circunstâncias alinhadas. O discernimento espiritual é como uma visão aguçada que permite perceber que aquilo que parece pequeno é, na verdade, a chave para um destino maior. Por isso, nunca atravesse uma porta apenas porque está aberta. Peça a Deus clareza, espere pela paz que excede o entendimento e permita que o Espírito Santo guie seus passos. Assim, você não será enganado por atalhos, mas viverá os milagres que só se tornam possíveis quando se caminha pelas portas abertas pelo próprio Senhor. O teste da espera e da obediência. Muitas vezes, a porta que Deus abre não se apresenta de forma imediata ou clara. Antes de atravessá-la, existe um período de teste em que a espera e a obediência são fundamentais. Esse tempo não é um atraso sem sentido, mas um processo que revela se você está realmente pronto para entrar em uma nova fase. Deus nunca entrega uma porta a alguém que não está preparado para sustentá-la, porque Ele não quer que a bênção se torne um peso ou que o propósito seja perdido pela imaturidade. A espera é um exercício de confiança. É nela que o coração aprende a descansar na fidelidade de Deus, mesmo sem sinais visíveis. A mente ansiosa quer pressa, quer atalhos, quer soluções imediatas. Mas o Senhor sabe que um coração impaciente pode desperdiçar a oportunidade. É por isso que Ele permite a espera, para fortalecer sua fé, moldar seu caráter e ensinar você a depender não das circunstâncias, mas da promessa. A obediência é outro pilar essencial nesse processo. Muitas vezes, Deus pedirá passos aparentemente pequenos, que servem como treinamento para algo maior. É como se Ele dissesse: se você for fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Essas pequenas provas revelam se o coração está disposto a seguir a direção divina, mesmo quando ela parece estranha ou contrária à lógica. Quem não aprende a obedecer nos detalhes nunca estará pronto para atravessar portas maiores. Exemplos bíblicos ilustram bem esse princípio. José, antes de governar o Egito, precisou obedecer em meio ao cárcere. Abraão, antes de ver a promessa se cumprir, precisou esperar décadas. Davi, antes de sentar no trono, precisou obedecer escondido em cavernas. Todos passaram por testes que pareciam demorados e injustos, mas que serviram para preparar seus corações. No final, cada um deles entrou pela porta certa, no tempo perfeito, porque não desistiram nem desobedeceram. Esse teste de espera e obediência continua acontecendo hoje. Talvez você esteja diante de promessas que ainda não se cumpriram, e a tentação de abrir portas por conta própria é grande. Mas lembre-se, a porta que você força pode se tornar uma prisão, enquanto a porta que Deus abre no tempo certo se torna caminho de liberdade. O segredo é confiar no processo, obedecer mesmo quando não entende e esperar com paciência, porque a fidelidade do Senhor nunca falha. Portas que parecem pequenas, mas levam a grandes propósitos. Deus tem o hábito de esconder grandes destinos atrás de portas aparentemente insignificantes. Aquilo que aos olhos humanos parece pequeno ou sem valor, muitas vezes é o início de algo que mudará não apenas sua vida, mas também a vida de muitos ao redor. O coração acostumado a buscar apenas grandes sinais pode desprezar essas oportunidades sutis, sem perceber que nelas estão contidos os maiores propósitos divinos. Na Bíblia, isso é evidente. Davi foi ungido rei, mas antes disso era apenas um pastor cuidando de ovelhas esquecidas no campo. A porta pode ser um trabalho simples, uma amizade improvável, um convite discreto, uma oportunidade que ninguém mais valoriza. No momento, parece pouco, mas Deus enxerga o que está além. Ele usa o que parece pequeno como um campo de treinamento, um espaço de crescimento
e uma preparação estratégica para o futuro. Quando você atravessa essa porta com fidelidade, descobre que ela era, na verdade, um portal para algo grandioso. O problema é que a ansiedade nos faz desprezar o que é pequeno. A porta parecia pequena, um trabalho comum, mas foi naquele lugar que ele aprendeu coragem, liderança e dependência de Deus. José começou servindo em uma casa como escravo, uma posição considerada mínima, mas foi justamente ali que ele começou a trilhar o caminho para se tornar governador do Egito. A pequena porta foi, na verdade, o caminho para um grande propósito. Esse padrão se repete na vida de muitos. Queremos portas grandes, reconhecimentos imediatos, caminhos já iluminados. Mas o Senhor trabalha no oculto, usando as pequenas coisas para provar corações. Aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o muito. É por isso que cada porta, por menor que pareça, deve ser tratada com seriedade, porque pode ser exatamente o ponto de partida para a realização do propósito de Deus. Nunca subestime os pequenos começos. O que hoje parece discreto, amanhã pode se revelar como a semente de um futuro extraordinário. Deus não mede grandeza pelo que os olhos humanos veem, mas pelo impacto eterno que aquela porta carregará. Ao atravessar com fé uma porta que parece pequena, você pode estar entrando em um propósito muito maior do que imagina. O papel da oração no discernimento. A oração é a chave que abre a visão espiritual para que você reconheça a porta certa no meio de tantas opções. Sem oração, as escolhas se tornam confusas, a ansiedade domina e qualquer oportunidade pode parecer a resposta de Deus. Mas quando você busca o Senhor em oração sincera, Ele clareia o caminho, alinha o coração e dá discernimento para perceber o que é dele e o que é apenas distração. A oração não é apenas falar, é também ouvir. Muitas vezes, na pressa de receber uma resposta, despejamos palavras diante de Deus e não paramos para ouvir o que Ele deseja dizer. Mas é no silêncio da oração que o Espírito Santo sussurra direções, confirma sinais e traz paz ao coração. Essa paz é o selo do discernimento. Mesmo quando o cenário parece desafiador, a porta de Deus traz consigo uma convicção interior que nenhuma dúvida consegue apagar. Exemplos bíblicos nos mostram essa realidade. Antes de escolher os discípulos, Jesus passou a noite inteira em oração. Paulo, antes de iniciar viagens missionárias, buscava direção em jejum e oração. E era no secreto que recebia instruções do Espírito. A oração não era um ritual, mas o meio de discernir portas, de separar oportunidades humanas das oportunidades divinas. No dia a dia, a oração funciona como uma bússola. Você pode estar diante de várias opções, todas aparentemente boas, mas apenas uma é a vontade de Deus. É orando que você encontra a clareza necessária para dar o passo certo. Muitas vezes a oração não muda a porta em si, mas muda a sua visão, mostrando que aquilo que parecia comum é, na verdade, uma resposta do céu. O perigo é tomar decisões baseadas apenas na emoção. A ansiedade faz acreditar que a primeira oportunidade deve ser agarrada, mas sem oração, você corre o risco de entrar por portas que não foram abertas por Deus. Por outro lado, quando a oração guia, até as escolhas mais difíceis se tornam seguras, porque você sabe que não está andando sozinho, mas no ritmo do Espírito. A oração, portanto, não é apenas preparação, mas também proteção. Ela guarda você de atalhos, fortalece a fé e faz com que cada passo seja dado com segurança. Quando a oração se torna estilo de vida, o discernimento se torna natural. E você aprende a reconhecer com clareza as portas que Deus está abrindo diante de você. Histórias bíblicas de portas abertas. As Escrituras estão repletas de exemplos de homens e mulheres que viram Deus abrir portas inesperadas, mudando radicalmente suas histórias. Cada uma dessas narrativas mostra que as portas divinas não são coincidências, mas movimentos soberanos que transformam destinos e revelam o cuidado do Senhor em detalhes que a mente humana jamais poderia planejar. José é um dos maiores símbolos dessa verdade. Traído pelos irmãos, lançado em uma cisterna e vendido como escravo, parecia condenado ao esquecimento. Mas em cada etapa difícil,
Deus estava abrindo portas que o levariam do cárcere ao palácio. A prisão, que parecia o fim, foi na verdade a porta que o conectou ao trono do Egito. O que era derrota aparente tornou-se o caminho para cumprir o propósito de salvar uma nação inteira. Esther também experimentou uma porta aberta pelo Senhor. Uma jovem judia, sem posição de destaque, foi conduzida até o palácio e se tornou rainha. Aquela porta não era apenas um privilégio, mas um chamado para salvar o seu povo da destruição. Deus abriu a oportunidade e ela teve coragem de atravessá-la, reconhecendo que havia sido colocada naquele lugar para um tempo específico. Pedro, em Atos, viveu um milagre extraordinário quando um anjo abriu as portas da prisão diante dele. Nada poderia segurá-lo, porque Deus havia decretado sua libertação. Essa história mostra que quando o Senhor decide abrir, até correntes de ferro e guardas armados se tornam impotentes diante do seu poder. Paulo, em suas viagens missionárias, experimentou portas abertas de forma surpreendente. Ele mesmo declara em suas cartas que uma grande e eficaz porta se abriu, ainda que com muitos adversários. Isso ensina que nem sempre uma porta aberta significa ausência de dificuldades, mas que a presença de desafios não invalida o propósito divino. Essas histórias provam que Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para abrir um caminho. Ele é especialista em transformar situações improváveis em oportunidades grandiosas. E o mesmo Deus que abriu portas para José, Esther, Pedro e Paulo continua abrindo hoje, criando acessos onde antes só havia muros. A chave está em confiar, discernir e atravessar com fé, porque a porta que ele abre sempre leva ao cumprimento de algo maior do que você poderia imaginar. Portas que fecham para sua proteção. Nem toda porta fechada é um sinal de derrota. Muitas vezes, o fechamento é uma expressão direta do cuidado de Deus, mesmo que o coração não compreenda no momento. O ser humano tende a associar oportunidades negadas com fracasso, mas o Pai, em sua sabedoria, vê o que está além e sabe exatamente de quais caminhos precisa nos proteger. A porta que se fecha hoje pode ser a salvação de amanhã, impedindo que você entre em lugares que trariam dor, frustração ou destruição. Pense em quantas vezes você orou por algo que parecia perfeito, mas que, com o passar do tempo, percebeu que teria sido um desastre se tivesse acontecido. Uma relação que não deu certo, um emprego que não foi conquistado, um projeto que não prosperou. No instante, a decepção parecia pesada, mas olhando em retrospecto, você percebe que a porta fechada foi, na verdade, uma intervenção divina. O não de Deus não é rejeição, é proteção. Ele enxerga perigos escondidos que seus olhos não são capazes de perceber. Na Bíblia vemos isso claramente. Paulo planejava levar o Evangelho a determinadas regiões, mas o Espírito Santo o impediu. Aos olhos humanos, isso parecia uma barreira, mas na realidade era a direção. O Senhor não permitiu porque havia um caminho mais estratégico, uma porta melhor, que alcançaria ainda mais pessoas. Esse princípio mostra que, quando Deus fecha uma porta, é porque está conduzindo para outra que será ainda mais eficaz no cumprimento do propósito. É difícil aceitar isso quando a ansiedade grita que tudo está dando errado. Mas aprender a confiar no fechamento é sinal de maturidade espiritual. Significa acreditar que, mesmo sem entender, Deus continua no comando. E mais, que Ele nunca fecha sem a intenção de abrir em outro lugar. Cada não prepara o terreno para um sim mais poderoso. E cada fechamento é um lembrete de que sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Portas que fecham também revelam quem realmente confia no Senhor. Quem só acredita quando tudo flui facilmente, ainda não compreendeu a profundidade da fé. Mas quem continua firme mesmo diante de negativas, prova que não depende de circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. E no fim, sempre descobre que a porta fechada era apenas uma etapa necessária para proteger o coração e guiar os passos até o lugar certo. O perigo de ignorar a oportunidade. Deus abre portas, mas não obriga ninguém a atravessá-las. Essa decisão sempre será sua. E é justamente aí que reside um grande perigo. Ignorar a oportunidade que o Senhor preparou. Muitos deixam escapar o que o céu já havia alinhado porque estavam distraídos,
inseguros ou simplesmente acomodados. A oportunidade divina não é eterna. Ela vem em um tempo específico, e quando é desprezada, pode nunca mais se repetir da mesma forma. A Bíblia mostra isso em diversas histórias. O povo de Israel, por exemplo, esteve diante da terra prometida, a porta para um novo tempo, mas preferiu acreditar nos gigantes em vez da promessa. Resultado: passaram 40 anos vagando pelo deserto. A porta estava aberta, mas eles não entraram. Esse episódio revela como a incredulidade e o medo podem levar alguém a perder um futuro que já estava preparado. Ignorar a oportunidade também pode acontecer por falta de discernimento. Às vezes, a pessoa espera algo grandioso, um sinal espetacular, e não percebe que Deus já abriu a porta em algo simples, aparentemente pequeno. Outros deixam de agir por causa da dúvida. E se não for de Deus? E se eu fracassar? Mas a hesitação prolongada pode ser fatal. O medo de errar, muitas vezes, leva a erros ainda maiores. A paralisia e a perda do que já estava pronto para ser vivido. Esse perigo se intensifica quando o coração se deixa dominar pela rotina. A pessoa ora pedindo mudanças, mas quando Deus responde, prefere manter-se no conforto do que atravessar para o desconhecido. O Senhor pode abrir uma porta para um novo emprego, um novo relacionamento, um chamado ministerial, mas se não houver coragem para atravessar, o milagre fica do outro lado, inacessível. O perigo de ignorar a oportunidade é real, porque as portas divinas não aparecem todos os dias. Elas são momentos de graça, convites específicos do céu para que você avance. E quando você decide não entrar, pode acabar vivendo muito abaixo daquilo que Deus planejou. É por isso que é urgente estar atento, sensível e disposto a agir. Porque cada porta aberta carrega em si um propósito maior, e deixá-la passar é abrir mão de um destino que já estava escrito para você. O impacto da fé. Para atravessar portas. Toda porta aberta por Deus exige um passo de fé. Não basta enxergar a oportunidade, é preciso ter coragem de atravessá-la. E esse passo nunca será confortável, porque sempre envolve sair da zona de segurança e caminhar rumo ao desconhecido. A fé é o que transforma a promessa em realidade. É a ponte entre o invisível que Deus preparou e o visível que você experimenta. Sem fé, a porta pode estar diante de você, mas continuará intransponível. A fé não elimina o medo, mas o supera. Quando Josué foi chamado para liderar o povo de Israel e atravessar o Jordão rumo à terra prometida, Deus disse: "Sê forte e corajoso." O comando revela que havia medo em seu coração, mas também que a coragem não nasce da ausência de temor, e sim da confiança em Deus. É assim também na sua vida. A porta pode parecer grande demais, o desafio pode assustar, mas a fé o capacita a dar o primeiro passo mesmo com o coração acelerado. O impacto da fé é tão poderoso que muda completamente a forma como você enxerga as circunstâncias. Onde os olhos humanos veem impossibilidades, a fé enxerga oportunidades. Onde parece haver muros, a fé vê caminhos. É por isso que atravessar portas exige mais do que análise lógica. Exige confiança plena de que, se Deus abriu, Ele também sustentará cada passo do outro lado. Mas a fé não é apenas para começar, é também para permanecer. Muitas pessoas atravessam a porta, mas desistem diante dos primeiros obstáculos. O impacto da fé verdadeira vai além da entrada, porque sustenta durante a caminhada. A fé não é emoção passageira, é convicção que se mantém firme mesmo quando o cenário não corresponde às expectativas. A fé ativa também gera testemunho. Cada vez que você atravessa uma porta aberta por Deus, sua história se torna a prova viva de que confiar no Senhor vale a pena. Outros são inspirados, fortalecidos e encorajados a acreditar que também podem atravessar as portas diante deles. Assim, sua atitude de fé não apenas muda sua vida, mas reverbera em muitas outras. O impacto da fé para atravessar portas é este. Ela transforma a hesitação em decisão, medo em coragem, dúvida em convicção. Sem fé, a oportunidade se perde. Com fé, o impossível se torna realidade. E quando você escolhe atravessar confiando em Deus,
descobre que a porta não era apenas uma passagem, mas o início de uma nova dimensão de propósito e realização. Quando a porta exige coragem. Nem toda porta aberta por Deus será simples de atravessar. Algumas exigem um nível de coragem que desafia não apenas suas emoções, mas também sua lógica e sua fé. Essas portas, muitas vezes, estão cercadas de gigantes, barreiras e vozes contrárias. Elas não se apresentam como um caminho fácil, mas como um campo onde você terá de provar sua confiança no Senhor. E é justamente nessas situações que a coragem se torna a chave para não deixar passar o que Deus já preparou. Coragem não significa a ausência de medo, significa decidir avançar apesar dele. O coração humano tende a buscar segurança, mas o chamado de Deus sempre levará a passos de fé que parecem maiores do que sua capacidade. Abraão precisou de coragem para deixar sua terra e seguir para um destino que não conhecia. Moisés precisou de coragem para enfrentar Faraó e guiar o povo pelo deserto. Josué precisou de coragem para atravessar o Jordão e enfrentar cidades fortificadas. Nenhum deles tinha garantias humanas, mas todos tinham a certeza da promessa divina. Na sua vida, também haverá portas que exigirão esse mesmo espírito, uma mudança inesperada, um chamado ministerial, uma decisão profissional arriscada, um recomeço depois de uma perda. Essas portas nunca parecem confortáveis, mas carregam dentro delas o potencial de transformar completamente sua história. É por isso que o inimigo tenta alimentar o medo, porque sabe que se você tiver coragem de atravessar, experimentará uma dimensão nova do agir de Deus. A coragem também é fruto da fé em ação. Ela nasce quando você lembra quem está abrindo a porta. Não se trata da sua força, mas da fidelidade de Deus. É Ele quem sustenta, guia e capacita. Essa consciência liberta da paralisia do medo e permite que você dê o primeiro passo, mesmo quando o chão parece incerto. A coragem é o que transforma a porta de oportunidade em caminho de vitória. A verdade é que as maiores conquistas espirituais estão do outro lado de portas que exigem coragem. Elas não são atalhos, mas portais de crescimento, amadurecimento e revelação. Quando você decide atravessar apesar das vozes contrárias, descobre que o medo era apenas uma sombra e que a presença de Deus é maior do que qualquer obstáculo. Por isso, quando a porta exigir coragem, lembre-se, não é você quem precisa provar sua força, mas é Deus quem provará seu poder em você. Avançar é confiar, e confiar é atravessar. Do outro lado dessa porta, há um propósito que só poderá ser vivido por aqueles que ousarem acreditar mais na promessa do que nos seus temores. Como o inimigo tenta distrair da porta certa. Sempre que Deus abre uma porta de propósito, o inimigo tenta criar distrações para impedir que você a perceba ou atravessá-la com confiança. Essas distrações raramente são óbvias. Muitas vezes se apresentam como oportunidades sedutoras, atalhos aparentemente mais fáceis ou até mesmo preocupações que roubam sua atenção. O objetivo é simples: afastar você do caminho certo e fazê-lo perder o tempo exato em que Deus está agindo. Uma das principais estratégias é usar portas falsas. O inimigo oferece caminhos que parecem vantajosos, mas que não carregam a marca da paz de Deus. Elas podem até prometer sucesso rápido, mas no fim levam à exaustão, ao desvio do propósito e à perda de direção. Foi assim no deserto, quando Satanás tentou Jesus oferecendo reinos e glória imediata, mas sem a cruz. Parecia atalho, mas era uma armadilha. Da mesma forma, você precisa estar atento para não confundir oportunidade humana com porta divina. Outra distração é o peso das preocupações diárias. O inimigo sabe que um coração ansioso se torna cego para as portas que Deus abre. Ele usa a rotina, os medos e as vozes externas para abafar a sensibilidade espiritual. Assim, em vez de enxergar a porta do céu, a pessoa fica presa ao barulho do mundo, acreditando que nada de novo está acontecendo. Há também a estratégia da comparação. Enquanto olha para as portas que se abriram na vida de outras pessoas, você corre o risco de desprezar a sua. O inimigo sabe que, se conseguir plantar a semente da inveja ou da frustração, fará você ignorar a oportunidade única que Deus preparou especificamente para a sua jornada. Cada porta é personalizada, feita sob medida, e olhar para as dos outros pode fazer você perder a sua.
O segredo para vencer essas distrações é permanecer focado no que Deus já disse. Oração, discernimento e obediência são armas espirituais contra as armadilhas. Quando você aprende a ouvir a voz do Senhor, as portas falsas perdem brilho, as preocupações perdem peso e as comparações perdem força. A distração é neutralizada quando os olhos se fixam no propósito eterno e não nas circunstâncias passageiras. O inimigo pode tentar criar atalhos, ilusões e ruídos, mas não pode fechar a porta que Deus abriu. Cabe a você decidir onde vai colocar sua atenção. Se permanecer atento e sensível, perceberá claramente qual é a porta certa, e nenhuma distração será capaz de desviá-lo do destino que o Senhor já preparou. Valor da gratidão. Diante da nova porta. A gratidão é uma chave espiritual que mantém o coração sensível e pronto para atravessar as portas abertas por Deus. Quando você escolhe agradecer antes mesmo de ver o resultado final, demonstra confiança de que o Senhor está no controle, e essa atitude gera força para seguir em frente. A gratidão não é apenas um sentimento, mas uma decisão diária de enxergar a mão de Deus em cada detalhe, até mesmo nos pequenos sinais que antecedem a grande virada. Muitas pessoas deixam de perceber a nova porta porque estão presas às frustrações do passado. Carregam mágoas, decepções e queixas, e isso bloqueia sua visão espiritual. A ingratidão cria uma cegueira que impede de ver o que está se abrindo no presente. Mas quando você pratica a gratidão, mesmo em meio às dificuldades, seus olhos se abrem para perceber que Deus já está agindo. Você passa a valorizar o hoje, em vez de viver paralisado pelo ontem. Na Bíblia, vemos exemplos claros disso. Paulo e Silas, presos e acorrentados, escolheram agradecer e louvar. No meio da noite, enquanto poderiam estar murmurando, decidiram elevar hinos a Deus. O resultado? As portas da prisão se abriram de forma sobrenatural. Esse episódio nos ensina que a gratidão tem poder de quebrar cadeias, de abrir caminhos e de transformar ambientes. Ela não depende das circunstâncias, mas da convicção de que o Senhor continua sendo fiel. A gratidão também prepara o coração para viver a nova fase sem orgulho. Quando você reconhece que não foi por esforço próprio, mas pela graça de Deus, aprende a atravessar a porta com humildade. Essa postura protege de cair na armadilha da autossuficiência e mantém o foco no verdadeiro autor da bênção. Gratidão é lembrar que cada porta aberta é um presente do céu, e não um mérito humano. Além disso, a gratidão multiplica a alegria. Quando você atravessa uma nova porta com um coração agradecido, descobre que até os desafios dessa nova fase se tornam mais leves, porque a convicção da providência divina o sustenta. O que poderia ser visto como obstáculo é transformado em oportunidade de continuar glorificando a Deus. Por isso, diante de cada nova porta, cultive a gratidão. Ela é um lembrete constante de que o Deus que começou a obra é fiel para completá-la. A gratidão não apenas honra ao Senhor, mas também fortalece você para viver plenamente tudo o que está do outro lado da porta que Ele abriu. O papel da comunidade de fé no reconhecimento da porta. Deus nos criou para vivermos em comunhão, e não de forma isolada. Muitas vezes, a confirmação de que uma porta foi aberta vem justamente através da comunidade de fé, que serve como instrumento para fortalecer, encorajar e até mesmo corrigir nossa visão. Quando caminhamos sozinhos, podemos nos perder em nossas próprias emoções ou desejos. Mas quando estamos cercados de pessoas que compartilham da mesma fé, recebemos clareza e apoio para discernir melhor os caminhos que Deus coloca diante de nós. Na Bíblia vemos repetidamente esse princípio. A igreja primitiva buscava direção em oração coletiva, e foi em comunidade que receberam o Espírito Santo no Pentecostes. Paulo não iniciou suas jornadas missionárias sem antes ser enviado com a bênção e intercessão da igreja em Antioquia. Isso mostra que as portas abertas por Deus são muitas vezes confirmadas no ambiente da comunhão. A fé compartilhada gera luz, e essa luz ajuda a enxergar com mais clareza. A comunidade de fé também funciona como guardiã espiritual. Quando você está prestes a atravessar uma porta, sempre haverá vozes externas que tentarão desviar sua atenção.
Mas pessoas espiritualmente maduras ao seu redor podem discernir junto com você, apontando perigos ocultos e confirmando quando a oportunidade realmente vem de Deus. Esse suporte não elimina sua responsabilidade pessoal, mas serve como âncora em momentos de dúvida. Além disso, a comunidade oferece apoio emocional e espiritual para enfrentar os desafios de uma nova fase. Uma porta aberta pode exigir coragem, mudanças radicais e até mesmo sacrifícios. Caminhar ao lado de pessoas que oram, encorajam e compartilham experiências torna esse processo mais leve. A unidade multiplica forças e nos lembra que não estamos sozinhos na jornada. Outro ponto essencial é que, ao atravessar uma porta, sua vida passa a ser testemunho para outros. A comunidade se fortalece ao ver portas sendo abertas na vida de cada membro. Testemunhos individuais se transformam em encorajamento coletivo, criando um ciclo onde a fé de um alimenta a fé de muitos. Por isso, não subestime o papel da comunidade de fé. O individualismo pode cegá-lo, mas a comunhão abre os olhos. O que Deus está fazendo em você também será confirmado por aqueles que caminham ao seu lado. A comunidade não substitui sua intimidade com Deus, mas é uma ferramenta poderosa que Ele usa para guiar, proteger e confirmar os passos em direção às portas que Ele abre. Quando a porta é um recomeço. Há portas que não apenas levam a novas fases, mas representam verdadeiros recomeços. Elas surgem em momentos em que tudo parece ter chegado ao fim. Relacionamentos rompidos, perdas irreparáveis, sonhos desfeitos, caminhos fechados. Nessas horas, o coração pode acreditar que não há mais futuro. Mas é justamente aí que Deus, em sua infinita graça, abre uma porta inesperada, mostrando que o fim não era o fim, e sim o início de uma nova história. Um recomeço não significa voltar ao ponto de partida, mas avançar com uma nova perspectiva. Ele carrega marcas do que foi vivido, mas transforma feridas em sabedoria e dores em testemunho. A porta do recomeço é a prova de que Deus nunca se limita aos erros ou às quedas humanas. Pelo contrário, Ele usa até mesmo as experiências mais dolorosas como matéria-prima para escrever capítulos ainda mais fortes e significativos. Na Bíblia, vemos isso na vida de Jó. Após perder tudo, família, bens e saúde, ele viveu um tempo de dor tão intenso que acreditava ser o fim. Mas no tempo de Deus, uma porta de recomeço se abriu e sua vida foi restaurada em dobro. O que parecia destruído se tornou uma história de vitória. O mesmo acontece com Pedro, que após negar Jesus, pensou que sua missão havia acabado. Mas Cristo abriu diante dele a porta do perdão e do recomeço, fazendo dele um dos maiores líderes da igreja. Na vida prática, recomeços acontecem quando uma porta se fecha e outra se abre em áreas inesperadas. Um trabalho perdido pode dar lugar a uma nova carreira. Um relacionamento rompido pode abrir espaço para a cura interior e para novos vínculos saudáveis. Uma decepção pode se transformar em aprendizado que conduz a conquistas ainda maiores. O recomeço é a assinatura de Deus dizendo: "Eu ainda não terminei com você." O grande desafio é acreditar que o recomeço é possível. O desânimo tenta convencer que já é tarde demais, que não há mais forças, que as oportunidades se foram. Mas a porta do recomeço prova que Deus é especialista em transformar finais em começos. E quando você atravessa por ela, descobre que aquilo que parecia perda era, na verdade, preparação para algo muito melhor. Por isso, se hoje você se encontra diante de ruínas, não se desespere. O mesmo Deus que abriu recomeços no passado continua abrindo agora. Ele tem o poder de transformar lágrimas em celebração, cinzas em beleza e derrota em vitória. A porta do recomeço já está aberta. Tudo o que você precisa é ter coragem de atravessá-la e confiar que a nova fase será ainda mais gloriosa do que a anterior. A transformação que vem após cruzar a porta. Quando você atravessa uma porta aberta por Deus, não apenas muda de cenário, mas experimenta uma transformação profunda em sua própria identidade, porque as portas do Senhor não são meros acessos a novas circunstâncias, mas portais que moldam caráter, ampliam visão e despertam dons que estavam adormecidos. Ao entrar por elas, você não sai o mesmo,
porque o processo que começa do outro lado é tão poderoso que refina sua fé, expande sua confiança e fortalece sua caminhada espiritual. Essa transformação acontece porque toda porta aberta por Deus exige crescimento. Ela desafia você a abandonar velhos hábitos, a deixar para trás padrões de pensamento que já não servem e a assumir uma postura mais madura diante da vida. O que era suficiente para sustentar você antes já não basta. Agora é necessário mais disciplina, mais entrega, mais dependência do Senhor. A travessia da porta exige preparo, mas também gera evolução. Na Bíblia, vemos isso claramente. José, ao sair da prisão para o palácio, não apenas mudou de lugar, mas precisou assumir a identidade de governador. Moisés, ao atravessar o Mar Vermelho com o povo, deixou de ser apenas um fugitivo para se tornar o libertador de Israel. Ester, ao entrar pela porta do palácio, deixou de ser apenas uma jovem comum para se tornar rainha e intercessora de seu povo. Nenhum deles foi o mesmo depois de atravessar a porta que Deus abriu. Na vida prática, também é assim. A porta pode ser um novo trabalho, um chamado ministerial, uma oportunidade inesperada. Mas atravessar não significa apenas conquistar algo, e sim ser moldado para viver de acordo com essa nova realidade. Deus não abre portas para satisfazer caprichos, mas para alinhar vidas ao seu propósito eterno. E ao atravessá-las, você descobre que a maior bênção não é apenas o que recebe, mas quem você se torna. A transformação também revela a fidelidade de Deus. Ao olhar para trás, você percebe que cada silêncio, cada espera e cada dor foram necessários para preparar seu coração para essa nova fase. E então, entende que o maior milagre não está apenas no lugar em que chegou, mas na pessoa em que se transformou. Esse é o verdadeiro impacto das portas divinas. Não apenas mudar trajetórias externas, mas refinar destinos eternos. Por isso, ao atravessar uma porta aberta por Deus, esteja pronto para ser transformado. Abrace a nova fase com fé, com coragem e com humildade, porque do outro lado, além das oportunidades, você encontrará um novo você, mais forte, mais maduro e mais consciente do poder de um Deus que não apenas abre portas, mas também transforma vidas. Portas que levam à missão maior. Quando Deus abre uma porta, raramente é apenas para benefício individual. Cada porta carrega dentro de si um propósito maior, que vai além das suas próprias necessidades e desejos. O Senhor não pensa apenas em você, mas em todos que serão alcançados através daquilo que você viverá depois de atravessá-la. Por isso, muitas portas que parecem simples são, na verdade, convites para missões maiores, para papéis que terão impacto em famílias, comunidades e até gerações futuras. Esther é um exemplo claro disso. A porta que se abriu para ela parecia apenas um privilégio pessoal, tornar-se rainha. Mas, na realidade, era um chamado para salvar o povo judeu da destruição. O mesmo aconteceu com José, que não foi elevado ao governo do Egito apenas para seu próprio benefício, mas para preservar a vida de milhares durante a fome. Esses exemplos revelam que a porta aberta por Deus sempre carrega um propósito coletivo, algo que ultrapassa o indivíduo e se transforma em legado. Essa missão maior pode se manifestar de diferentes formas. Pode ser a oportunidade de exercer influência em um novo espaço, de estender a mão a quem precisa, de ensinar, inspirar, servir, transformar ambientes. Muitas vezes, a porta leva você a lugares onde será resposta de oração para outros, mesmo sem saber. É assim que o plano de Deus se expande. Uma vida obediente se torna canal de bênção para muitas outras. Mas assumir essa missão maior exige responsabilidade. É preciso compreender que atravessar uma porta não é apenas sobre conquistas pessoais, mas sobre carregar a presença de Deus onde quer que esteja. Cada passo dado dentro dessa nova fase precisa refletir os valores do reino, porque você não está ali por acaso. É uma designação divina, e o mundo espiritual reconhece isso. O inimigo tentará fazer você acreditar que a porta aberta é apenas para satisfazer seus sonhos. Mas a fé revela que é muito mais do que isso. É sobre cumprir o chamado, impactar pessoas, ser luz em lugares escuros.
É por isso que, quando uma porta se abre, você não deve perguntar apenas: o que ganho com isso? Mas: quem serei chamado a alcançar por meio dela? Portas que levam a missões maiores são oportunidades de viver em escala eterna. Elas não se limitam ao presente, mas ecoam no futuro, deixando marcas que permanecem mesmo depois que você partir. E é nessa consciência que a vida ganha um novo sentido. Entender que cada porta aberta por Deus é um convite para participar de algo muito maior do que você mesmo. Como permanecer fiel dentro da nova porta. Atravessar a porta aberta por Deus é apenas o começo. O maior desafio é permanecer fiel depois de entrar. Porque muitas pessoas celebram a oportunidade, mas esquecem da responsabilidade que vem junto. A fidelidade dentro da nova porta é o que garante não apenas que você desfrute do propósito, mas que continue alinhado com a vontade de Deus, sem se perder em meio às bênçãos ou às pressões da nova fase. A fidelidade começa com humildade. Quando uma porta se abre, é fácil acreditar que o mérito é exclusivamente seu. Sua habilidade, seu esforço, sua inteligência. Mas a verdade é que foi Deus quem a abriu. Esquecer disso é perigoso, porque o orgulho rouba a sensibilidade espiritual e transforma oportunidades divinas em armadilhas humanas. Permanecer fiel significa reconhecer todos os dias que você só está ali porque o Senhor decidiu agir em seu favor. Outro ponto crucial é manter uma vida de oração. O mesmo Deus que abriu a porta precisa ser consultado para cada passo dentro dela. A oração mantém você dependente, alerta e fortalecido. Sem oração, a nova fase pode se tornar um lugar de distração e queda, porque as responsabilidades aumentam, os desafios crescem e as tentações se intensificam. É no secreto com Deus que você encontra sabedoria para administrar o que foi confiado a você. A fidelidade também exige integridade. Dentro da nova porta, haverá testes de caráter, situações que tentarão corromper valores ou distorcer princípios. É nesse momento que você precisa lembrar que a porta não foi aberta apenas para seu benefício, mas para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Permanecer fiel significa escolher a obediência, mesmo quando parece custar caro, porque a recompensa da fidelidade sempre é maior que qualquer perda temporária. Além disso, permanecer fiel envolve constância. Muitos começam bem, mas se perdem no meio do caminho. As distrações, os elogios, os desafios podem afastar do foco. É necessário disciplina espiritual para manter firme o coração. Isso significa não apenas viver momentos de intensidade, mas cultivar hábitos diários que reforcem sua aliança com Deus. Leitura da palavra, comunhão, serviço, gratidão. Quando você permanece fiel dentro da nova porta, sua vida se torna testemunho vivo da graça e do poder de Deus. Outros verão em você não apenas alguém que foi abençoado, mas alguém que honra a oportunidade recebida. E, nesse processo, novas portas se abrirão, porque o Senhor sempre confia mais àqueles que demonstram fidelidade no que já receberam. O propósito maior, revelado na travessia. Cada porta aberta por Deus não é apenas um acesso para um novo lugar, mas uma revelação progressiva do seu propósito maior. O Senhor não mostra tudo de uma vez porque deseja que você aprenda a caminhar pela fé, passo a passo, confiando mais na sua voz do que na sua própria visão. É no processo da travessia que o propósito se torna claro, e cada experiência vivida revela uma nova faceta daquilo que ele havia planejado desde o início. Muitas vezes, quando você entra por uma porta, acredita que sabe exatamente para onde ela o levará. Mas com o tempo, descobre que Deus tinha intenções muito mais profundas. O que parecia apenas uma oportunidade profissional pode se transformar em plataforma para impactar pessoas com valores do reino. O que parecia apenas um recomeço pessoal pode se revelar como parte de um plano para restaurar famílias inteiras. O propósito de Deus sempre é maior do que a visão inicial, e só se torna evidente no percurso. Essa revelação acontece porque o caminho molda o coração. A travessia não é apenas deslocamento, é treinamento. Cada desafio encontrado dentro da nova porta é parte do processo que ajusta sua identidade ao propósito de Deus. Assim como o barro é moldado pelas mãos do oleiro,
A caminhada transforma você em alguém capaz de carregar a responsabilidade do destino final. O propósito não está apenas no ponto de chegada, mas em tudo o que é forjado ao longo do trajeto. Na vida de José, isso é nítido. Ele sonhou com autoridade, mas não imaginava que seria governador do Egito para salvar nações. O propósito se revelou não no sonho inicial, mas no caminho de traições, prisões e esperas. Com Moisés também foi assim. Ele acreditava que apenas libertaria o povo, mas descobriu no deserto que sua missão era conduzi-los em aliança com Deus. O propósito maior sempre se manifesta em dimensões além da expectativa inicial. Por isso, nunca subestime o processo. A travessia pode parecer longa, exigente e até confusa, mas é nela que o coração se alinha com a mente de Deus. É nela que o entendimento amadurece e que a fé é aprofundada. O verdadeiro propósito raramente se revela de imediato, mas se manifesta gradualmente, enquanto você obedece, persevera e se mantém fiel. Quando o propósito maior finalmente se revela, você percebe que cada detalhe, cada silêncio e cada espera tinham sentido. Deus nunca desperdiça experiências. Ele conecta todas para levar você a viver aquilo que estava escrito desde a eternidade. O destino não é fruto do acaso, mas da soberania de um Deus que conduz cada passo para cumprir sua vontade perfeita. A porta final e a promessa cumprida. Chegar até a porta final é experimentar a realização de tudo aquilo que parecia distante, impossível ou improvável. É o momento em que o que foi prometido se torna palpável e o que foi apenas esperança se transforma em realidade. Essa porta não representa apenas uma conquista, mas a confirmação de que cada lágrima, cada espera e cada renúncia tiveram propósito. A promessa cumprida não é fruto do acaso, mas da fidelidade de um Deus que não falha. A porta final revela que Deus sempre esteve no controle. O caminho pode ter parecido cheio de desvios, demoras e até retrocessos, mas na verdade cada detalhe estava alinhado com o tempo perfeito do Senhor. A travessia inteira foi uma preparação para que você tivesse maturidade de sustentar o que agora recebe. A promessa não se cumpre antes da hora, porque um coração despreparado poderia desperdiçá-la. Ela chega no momento exato, quando você está pronto para honrá-la. Essa porta também é testemunho. Ao atravessá-la, você não apenas desfruta da promessa, mas se torna a prova viva de que confiar em Deus vale a pena. Sua história inspira outros, mostrando que a fé não é vã e que o Senhor cumpre o que promete. O que antes parecia apenas palavras de esperança, agora é realidade visível, e isso fortalece não apenas você, mas todos que acompanham sua jornada. Na Bíblia, a terra prometida foi a porta final para Israel depois de gerações de espera. Para José, o trono do Egito foi a confirmação do sonho que havia recebido ainda jovem. Para Abraão, o nascimento de Isaque foi a prova de que nenhuma promessa de Deus morre pelo tempo. Em todos esses casos, a porta final não foi apenas conquista pessoal, mas cumprimento de algo que impactou muitos outros. Assim também será na sua vida. Quando você atravessar a porta final, verá que tudo valeu a pena. O silêncio, a luta, o medo, a espera, as portas fechadas, os recomeços, cada detalhe fez parte da construção do cenário para esse momento. A promessa cumprida não é apenas bênção, é aliança. É o selo da fidelidade de Deus, lembrando que Ele nunca esquece os que confiam em sua palavra. A porta final é, portanto, mais do que um destino. É o ponto de encontro entre a fé e a realidade, entre o invisível e o visível, entre a promessa e o cumprimento. E quando você passar por ela, entenderá que o melhor de Deus sempre esteve reservado para aqueles que não desistiram no meio do caminho.